que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, amor do Pai, do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolar-me, inflamai-me. Ó Espírito Santo, amor do Pai, do Filho, inspirai-me, inspirai-me, consolar-me, inflamai-me. Queridos irmãos e irmãs, iniciando este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, inspirai-nos. Espírito Santo, vinde em nosso auxílio. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje reunidos para refletir a Palavra de Deus do sexto domingo da Páscoa, o último domingo da Páscoa, aonde já estamos nos preparando a nos prepararmos a Pentecostes, tá? Sexto domingo hoje. Próximo domingo celebraremos a Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo e no outro, depois da Ascensão, tivemos Pentecostes. Meus queridos, Jesus ali, seu último momento entre os apóstolos neste domingo, né? Onde a gente lembra um dos últimos momentos dele no meio dos apóstolos, e aonde no próximo domingo temos o momento onde ele vai para o Pai. E aquele que permanece no meio de nós é o Espírito Santo. Tanto que neste domingo a figura central é o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo que é nosso guia, beleza? Então, a liturgia nos recorda a promessa de Jesus de acompanhar de forma permanente a caminhada de sua comunidade em marcha pela história, que enfrenta os desafios da missão. Hoje, ele nos convida a celebrar e guardar sua palavra, deixando-nos instruir pelo Espírito Santo, nosso defensor. Glorifiquemos o Senhor ressuscitado, luz que ilumina nossa vida e nos enche de esperança no mundo renovado pela sua paz. Oração. Senhor Deus, que tudo podeis, ajudai-nos nestes dias a celebrar com fervor o Cristo ressuscitado e fazei que o mundo veja que esta fé e essa esperança põem mais luz na caminhada e transformam a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Com atenção, vamos ler as leituras de hoje. Logo retornamos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos e irmãs, hoje esta liturgia que maravilhosa como sempre, maravilhosa como sempre, né? Bom, hoje a liturgia nos convida logo no início, nos mostrando os desafios das primeiras comunidades, tá? Os desafios das primeiras comunidades. Por quê? Os primeiros desafios é onde vemos ali algumas criaturas abençoadas, né? Para não dizer outra coisa, que provavelmente eram os TL da época,
aonde eles vêm ali causar confusão no meio da comunidade de Antioquia, aonde se inclui também as regiões da Síria e da Cilícia, aonde eles vão trazer ali uma lei mosaica, uma lei judaica, a lei de Moisés, dizendo: vós não podereis salvar-vos se não fordes circundados, como ordena a lei de Moisés. Beleza. Causaram confusão ali, principalmente nessa comunidade, que era uma comunidade de irmãos que se converteram do paganismo ao cristianismo, tá? E esse povo que apareceu lá para fazer a confusão, eles eram pessoas que se converteram do judaísmo para o cristianismo. E o que eles queriam? Eles queriam que os pessoal do pagão se convertesse ao judaísmo e daí se convertesse ao cristianismo. Olha isso, tá? Só para contextualizar. Então, os apóstolos vão mandar uma carta dizendo: nós, os apóstolos e anciões, vossos irmãos, saudemos os irmãos vindos do paganismo, que estão em Antioquia, nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns de nossos, eles ainda falam que é de nossos, tá? Porque são pessoas que estavam ali no meio. Do mesmo jeito que a teologia da libertação está no nosso meio, né? Que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então enviaremos, ali eles falam que enviarão Paulo e Bernabé, os irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Provavelmente pessoas que mantinham a tradição, né? Não era até ele. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis, tá? Eu não vou ler o resto, mas beleza. Então vamos contextualizar. Eram pessoas que se converteram do paganismo, onde tinham vários deuses e assim por diante, né? Os ídolos, lembro a diferença entre imagens nossa e ídolo. O ídolo é ali um tipo de imagem, vamos dizer assim, né? Mais específico, aonde essas pessoas acreditavam que esses deuses desciam nessa imagem, tá? E que praticamente ele estava ali naquela imagem. Mas nós não acreditamos nisso. Vale lembrar que a imagem ali como eu posso dizer, é só uma lembrança, uma memória visual de algum santo ou santa de Deus, tá? Que nem a gente tem uma foto de um familiar que às vezes faleceu. Para que você tem aquela foto? A pessoa está ali viva? Não está. Você está ali só lembrando dela, né? É uma lembrança, uma memória, um respeito, vamos dizer assim, tá? Então a gente tem que contextualizar isso. Mas, beleza. E a gente percebe que essas criaturas vão ali fazer confusão. E o que acontece? O Espírito Santo e os apóstolos e anciões, então, decide não impor nenhum fardo que a não ser os necessários para aqueles que se converteram do paganismo ao cristianismo, tá? Não quiseram que fizesse a confusão de ir para o judaísmo e depois ir para o cristianismo, pelo amor de Deus. Mas a gente percebe que foi um desafio, mas que, como a gente vê, o Espírito Santo guiou os apóstolos e anciões a corrigir estes problemas que ocorreram no meio das primeiras comunidades. Então, bora ao seguinte. Segunda leitura, onde o Apocalipse de São João, né? Um anjo me levou a uma montanha grande e alta. Seu brilho era como uma pedra preciosa, a cidade santa,
de Jerusalém. Tá? Onde vai falar que a muralha tinha 12 alicerces, lembrava das 12 tribos de Israel, e também tinha também o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que iluminem, pois a glória de Deus é sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Tá. Segundo a leitura, já vemos que há uma visão, como o próprio diz Apocalipse, uma visão futura, tá? Neste contexto. E aonde a gente reconhece o tempo onde estaremos ali contemplando a glória de Deus, tá? Aquele tempo onde contemplaremos ali quando a gente estiver ali já ressuscitados, salvos e ali já contemplando a face de Deus. Ou seja, estaremos todos ali juntos, reunidos na presença de Deus. Por isso que diz que não precisaremos de templos, tá? Pelo amor de Deus, não confunda com as pessoas perdidas que vão dizer que a gente não precisa da igreja. Lembro que é só a igreja católica e não invente moda com essas outras loucuras que tem pelo mundo. Porque eles dizendo ali, saindo do erro ali, né? Estão ali perdidos. Tem mais de 40 mil igrejas perdidas, né? E nós, da igreja católica, com 2000 anos de histórias, permanecemos. Por quê? Porque o Espírito Santo estava no meio de nós. Às vezes, quando a igreja parecia acabar, o Espírito Santo vinha e elevava ela. Meus queridos, vale ressaltar que a igreja, seus 2000 anos de história, passou por inúmeras, vamos dizer assim, traições, mas ela ainda permanece. A igreja viu muitos impérios, muitos reinos, imperadores, governadores, o balacoabaco todo aparecer, surgir e desaparecer. Mas ela permanece, tá? Então, aqui também nos conta da glória de Deus, que ela é luz que nos ilumina, tá? E para o Evangelho de São João, temos ali então, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. A palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que vos tenho dito. Não se perturbe nem intimide o vosso coração. Vou, mas voltarei a vós. Se me amais, ficareis alegres, porque vou para o Pai. Bom, meus queridos, primeiramente, como eu disse, Cristo é o último dos momentos ali onde Cristo está no meio dos apóstolos. E, como ele disse, ele vai, mas o Espírito Santo permanecerá guiando a igreja. Aqueles que guardarem a minha palavra, a tradição, o magistério, as sagradas escrituras, porque lembro-vos e exorto que a Sagrada Escritura ela não caiu do céu como ela existe hoje, pelo amor de Deus. Ela foi feita ali, organizada, tudo certinho, pelos bispos e um sino, beleza? Então, bora lá. E como eu disse, a gente vê um contraste da primeira leitura com o Evangelho, onde aquelas pessoas ali queriam ficar presos nas leis de Moisés. Mas Cristo, que é o novo, vem para fazer o nosso novo... Vixe, agora fugiu. Meu Jesus. Perdão, gente.
Às vezes a palavra some da nossa mente. Mas Cristo vem ali para renovar as nossas promessas com Deus, né? Ali a gente tem logo no início Adão e Eva, e Cristo é o novo Adão, o novo homem, e a Virgem Maria é a nova Eva, a nova mulher, né? Então a gente tem ali uma renovação das promessas. Temos o Antigo Testamento, Moisés, e o Novo Testamento, Jesus. E então a gente guarda mais Jesus do que Moisés, né? Pelo amor de Deus. Então a gente contesta esta parte da que Jesus nos ensina a guardar a sua palavra. E lembra que é a palavra do Pai, tá? Não é a palavra de Moisés, é a palavra de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a tradição que a igreja guarda é a tradição de Jesus. A igreja é guiada pelo Espírito Santo de Deus e permanece unida por 2000 anos de história, e ela permanecerá unida até a vinda de Jesus, para então podermos, como diz, contemplar a glória de Deus, contemplar a face de Deus. Tá? Então, este é o contexto de toda a liturgia. Nós passaremos por diversos desafios durante toda a história, durante todo o tempo, mas permanecermos firmes e guiados pelo Espírito Santo, para que no fim possamos contemplar a glória de Deus. Tá? E que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Ficamos ali então com esta fala do Salmo. No final, todos nós glorificaremos a Deus. Todos nós estaremos diante da graça de Deus. E então, por enquanto, permanecermos firmes no Evangelho, permanecermos firmes, sendo guiados pelo Espírito Santo. E para a gente finalizar, eu vou mudar a câmera, né? Mostrar Nossa Senhora aqui. E daí vamos rezar algumas orações de prece, pedidos, tá? Beleza? Então bora lá. Irmãos e irmãs, iluminados pela luz de Cristo ressuscitado, dirijamos nossas preces a Deus, Pai, para que derrame o Espírito da verdade e de sabedoria sobre toda a humanidade. Digamos juntos com fé: vinde, Espírito do Senhor, nosso defensor. Todos: vinde, Espírito do Senhor, nosso defensor. Pela Igreja e seus ministros, para que ouçam cada vez mais o Espírito Santo, que lhes fala e lhes aponta a vontade de Deus em meio aos desafios do tempo presente. Rezemos: vinde, Espírito Santo do Senhor, nosso defensor. Perdão, eu coloquei Espírito Santo, mas Espírito do Senhor. Mas está na mesma. Por nossas autoridades políticas e civis, para que sejam promotores da paz e da justiça para todos, rezemos: vinde, Espírito do Senhor, nosso defensor. Por todas as pessoas de boa vontade, para que encontrem no Evangelho uma resposta plena à sua sede de verdade e de liberdade, rezemos: vinde, Espírito do Senhor, nosso defensor. Por nós aqui reunidos, para que acolhamos pela participação neste momento o dom do Espírito que nos torna criadores de comunhão. Vinde, Espírito do Senhor, nosso defensor. Então, meus queridos, rezando pelo Papa Leão XIV, pelos bispos de todo mundo, pelos padres, diáconos, por todos os ministros extraordinários da Eucaristia e da Palavra, por todos os ministros, por todos os acólitos, os servos do altar, rezando por todas as comunidades do mundo inteiro, por todas as dioceses, por todos nós, e para que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Nós que somos
servidores de Cristo na Igreja verdadeira, peçamos ao Espírito Santo: vinde, Espírito do Senhor, nosso defensor. Recebei, Senhor, nossas preces e nos instruí sempre por vosso Santo Espírito, para que sejamos sempre atentos à vossa vontade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.